Senhor. Amém. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 16, versículo 19. Glória a Deus. Vamos. Vamos meditar na palavra de Deus nesse momento. Lucas, Evangelho de Nosso Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, o médico Lucas, o evangelista Lucas. Eu peço que aquele que estão sem criança fique de pé, em nome de Jesus. Esta é a liturgia do culto da Jesus é Vida, que todos fiquem de pé para ler a palavra. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Diz assim a palavra, quem achou diz amém. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava se alimentar-se com as migalhas que caem da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando ele a tormentos, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando, dizendo: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso há posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Quantos podem dizer amém? Amém. Poder sentar, dando glória a Deus nesta noite. Quero chamar a sua atenção nesta noite para nós falar sobre o texto lido. Eu quero dar um tema a esta mensagem. O tema é céu ou inferno. Uma decisão que precisa ser feita. Diga assim nesta noite após a minha pessoa: céu ou inferno. Uma decisão que precisa ser feita. Amém. Se você observar no início do capítulo 16 de Lucas, no versículo 19, você nota que Jesus está falando de uma parábola. Então, nessa introdução, eu quero explicar a você o que é parábola. Uma parábola é uma história curta e simbólica que transmite uma mensagem ou uma lição moral. As parábolas são frequentemente usadas para ensinar conceitos complexos ou abstratos de forma simples e sensível. As parábolas podem ser encontradas em diversas culturas e religiões, incluindo a Bíblia. No contexto bíblico, as parábolas são histórias contadas por Jesus para ensinar lições espirituais e morais aos seus seguidores. As parábolas têm algumas características importantes. Primeiro, simbolismo. As parábolas usam símbolos e metáforas para transmitir uma mensagem mais profunda. Segundo, a história curta.
As parábolas são histórias breves e concisas que capturam a atenção do ouvinte. Terceiro, a mensagem moral. As parábolas têm uma mensagem moral ou espiritual que é transmitida através da história. As parábolas são uma forma eficaz de ensinar. Por quê? A. São fáceis de entender. As parábolas são histórias simples que podem ser facilmente compreendidas. B. São memoráveis. As parábolas são histórias que podem ser lembradas facilmente. E C. São aplicáveis. As parábolas podem ser aplicadas à vida real, tornando-as relevantes e práticas. Em resumo, as parábolas são histórias simbólicas que transmitem mensagens morais, espirituais, de forma simples e acessível. Quem está entendendo? Então Jesus tinha essa forma de falar por parábola, para que as pessoas pudessem compreender melhor o assunto que ele estava falando. E nesta parábola aqui, o contexto começa dizendo que havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias arregalada e esplendidamente. O texto também diz que havia um homem chamado Lázaro, o mendigo, que estava todos os dias à porta daquele homem, desejando alimentar-se com as migalhas que caía daquele senhor rico. E os próprios cães vinham e lambiam-lhe as chagas, as suas feridas. Aí diz a Bíblia, diz que os dois morreram. Os anjos veio, pegou a Lázaro, o mendigo, e levou-o para o seio de Abraão. O texto também diz que o rico morre, e após o rico morrer, ele foi levado para o Hades. No Antigo Testamento, no hebraico, chamava-se Hades. Jesus colocou o nome, chamou de inferno. Hades e inferno é um só. Então o rico morreu e foi diretamente para o inferno. E quando chegou lá, ou melhor dizendo, antes de chegar, estava chegando, estava se aproximando, ele ergue os olhos e vê de longe, no seio de Abraão, Lázaro estava conversando com Abraão. Então ele grita: Pai Abraão, manda que Lázaro toque com a ponta do dedo nesta água, depois venha e toque na ponta da minha língua, para que eu possa refrescar, porque eu estou ardendo nesta chama. Ora, ele não tinha chegado lá ainda, estava em caminho, estava se aproximando, mas o fogo era tão terrível que ele já estava sentindo-se atormentado pela chama do inferno. E ele quer que Lázaro receba uma ordem de Abraão para que toque com a ponta do dedo naquela água e venha tocar na ponta da sua língua para tomar um refrigério, para refrescar a garganta. Ele estava com a sede intensa. Então Abraão, quando olha para ele, responde: Filho, tu tivesse muitos bens nessa terra, porém não soubesse usá-las, tu só praticasse males. Este aqui viveu na terra em sofrimento e tu não ajudaste. Então este agora é consolado e tu é atormentado. Então ele abre o diálogo com Abraão: Então, meu pai, manda que alguém vá à terra, evangelize meus irmãos, pois tenho 5 irmãos piores do que eu. Então peça para que alguém vá na terra. Aí Abraão diz: na terra já tem Moisés e os profetas, que eles ouçam. Então ele: não, meu pai Abraão, não, mas que alguém ressuscite dos mortos, porque se alguém ressuscitar dos mortos, os meus irmãos vão crer, eu e meus irmãos vão crer quando alguém ressuscitar. Envia alguém lá. Aí Abraão responde dizendo: se eles não crerem nem em Moisés e nem nos profetas, quanto mais vão crer que alguém ressuscite dos mortos. Aleluia, Deus! Meditando nessa história, vejamos 3 tópicos sobre a história lida que abordamos. Vejamos 3 tópicos sobre a história lida para abordar esclarecimento melhor do assunto. Primeiro tópico: a rotina da vida do rico e Lázaro. Todos nós, no nosso dia a dia cotidiano, temos uma rotina de vida, temos um padrão de vida, temos um perfil de vida.
o rico e Lázaro, não era diferente. Se você observar no capítulo 16 de Lucas, no versículo de número 19 ao 21, o texto diz: ora, vivia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lambir-lhe as chagas. Aqui está a rotina da vida desses homens. A rotina da vida dos dois mostra a diferença impactante, que queremos mostrar isso em duas formas. Primeiro, a vida do rico, vivendo do bom e do melhor, porém menosprezando o necessitado. Versículo 19, 21. O rico vivia do bom e do melhor, mas desprezava o pobre, o necessitado. Eu quero dizer nesta noite aqui, mesmo que o texto está aplicando entre o rico e o pobre, não indica que esta palavra que Jesus falou, esta parábola, é só para quem é rico, que vai morrer e vai para o inferno. Pois todo rico que serve a Deus com seu temor e tremor, que entregou a sua vida a Cristo e recebeu Ele como Senhor e Salvador da sua alma, permanecendo firme, cumprindo os padrões e os princípios da palavra de Deus, após a morte, para onde é que esse rico vai? Para o céu. E assim também como o pobre, que porque tem uma vida de sofrimento, sem dinheiro, o texto mostra que ele tinha ferida e tanta coisa, mas ele não vai para o céu porque ele sofre na terra. O pobre só vai entrar no céu se também ele confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas o texto aqui está se referindo que o rico não soube lidar com a herança que tinha, com o dinheiro que possuía, e menosprezava aquele pobre homem que estava precisando. Enquanto que o primeiro ponto, do primeiro tópico, eu quero mostrar para você que esse rico teve uma oportunidade grande na vida de fazer a diferença, de saber usar seu dinheiro para a glória do nome de Jesus. Até porque está escrito na palavra que as riquezas pertencem a Deus, e as riquezas é um dom de Deus, e Deus dá a quem quer. Deus dá ao crente e dá ao ímpio, dá ao ímpio e dá ao crente, sem fazer acepções de pessoa. Afinal de contas, no globo terra tem que existir rico e tem que existir pobre. O importante é o pobre servir a Deus e o rico também servir a Deus, pois se ambos os dois não servir a Deus, todos os dois após a morte vai para o inferno. É isso que a Bíblia está dizendo. E esse rico aqui colocou em seu coração que o Deus dele era o seu dinheiro. Vivia de púrpura e linho finíssimo, o melhor tecido que existia na época, o tecido mais caro que alguém poderia vestir-se com ele. Tinha que ser alguém que realmente era rico para ter condições para ter uma veste de linho púrpura. Então, e ele vivia bem, resplendidamente bem, não faltava nada, e via a vida do mendigo, que todos os dias estava à porta da sua casa. O texto não diz que o mendigo comia, o texto diz que o mendigo desejava comer. Desejava comer as migalhas da mesa do rico, era um desejo. E desejar não é ter. Era um desejo que ele tinha, de pelo menos comer das migalhas da vida daquele rico, da mesa do rico. Mas não tinha. E o que restava eram os próprios cães daquele mendigo, que vinha lamber as suas chagas. Ou seja, ele tinha cães. Restava só vir lamber as chagas do rico. A diferença era grande. Enquanto que um era rico demais, o outro era pobre demais. Mas tinha um porém, é que o mendigo, o sem dinheiro, o liso, o pobre, servia a Deus. Isso eu mostro no segundo ponto,
a vida do mendigo Lázaro, que tinha uma vida em meio ao sofrimento, mas não era ajudado, porém tinha uma vida com Deus. O versículo 20 e o 21 do capítulo 16 de Lucas e o versículo 22 parte A vai nos mostrar que ele tinha uma vida com Deus, porque o texto diz assim, ó: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Os anjos de Deus, após a morte de alguém, não vêm pegar qualquer pessoa. Se os anjos vêm buscar ele após a morte, é porque ele servia a Deus. Presta atenção aqui nesta noite, crente. Todo crente fiel a Deus, após a morte, os anjos vêm buscar. Ao mandado do Senhor. Então ele morreu e os anjos vêm buscar. E como na época, porque Jesus está citando uma parábola no Antigo Testamento, então você observe, na época não era o paraíso que hoje está abaixo do trono de Deus. Após a morte e a ressurreição do Senhor, o Senhor transferiu os mortos do Antigo Testamento, que dormiram em Deus, que morreram servindo a Deus, todos eles, Jesus ressuscitou e trouxe aqueles mortos e transferiu ele para baixo do trono de Deus e colocou o nome do o paraíso. Então estão lá, porque na parábola lida, o seio de Abraão, que era um lugar de paz, um lugar preparado por Deus para o povo da lei de Moisés, era um lugar de paz, mas o Hades, o inferno, estava conjugado. E onde eu li, diz que existia um abismo entre o seio de Abraão e o Hades, o inferno. Que abismo é esse? Um lugar obscuro, uma escuridão, um buraco negro, que fazia uma separação, que fazia uma divisão. Ainda se um quisesse para o outro lado não podia, e nem tampouco quem estava no inferno podia vir para o seio de Abraão. Então Lázaro estava no seio de Abraão, bebendo da água da vida, porque a água que ele vê e pede para ele tocar com a ponta do dedo, para ir até tocar a língua dele, era a água do rio da vida, que estava ao lado onde estava Lázaro e Abraão. Porém o rico, onde chegou, só tinha fogo, só tinha chama de fogo. Ele estava se aproximando da chama, mas ele ia ficar dentro dele. Então aqui está, enquanto está na terra, que eu estou mostrando a você nesta noite, essa verdade bíblica. Enquanto nós estamos na terra, está tudo muito bom, está tudo muito bem, mesmo o mundo estando do jeito que está, cada vez indo pior. Mas mesmo dessa situação, enquanto estiver aqui, nós temos a nossa rotina do dia a dia cotidiano. Um vai trabalhar, um vai no canto, um vai no outro, cada um tem seus afazeres, e o importante de tudo é lembrar-se de Deus. Por quê? Porque esta vida é passageira. Tem gente vivendo nessa terra pensando que uma vez vivendo aqui é uma vida para sempre. Aí eu vim nesta noite como profeta da palavra para dizer que esta vida aqui é curta, ela é passageira, e logo logo todos nós vamos ter uma ida para o outro lado. E o importante de tudo é estar preparado. Toque no seu irmão e diga assim: você está preparado? Porque tem gente nessa terra brincando e pensando que o outro lado é só uma forma de os crentes contar. É como se fosse uma cantiga de ninar. Mas não é não, meu irmão. O negócio é sério. Existe o céu e existe o inferno, e todos nós temos que fazer uma escolha. Eu já escolhi, eu já fiz a minha, você já fez a sua. Garamaja camachei de calamacé. Aleluia! Lázaro era um pobre, Lázaro era um mendigo, Lázaro era um liso, Lázaro era um cendieiro, Lázaro aos olhos do rico era um Zé Ninguém da vida. Mas Lázaro fez a escolha certa. Ele escolheu viver com Deus. Aleluia! Jesus! Não é a pobreza que vai tirar as pessoas do céu, mas é a falta de reconhecer que Jesus é Senhor e é Salvador. Aleluia! Isso tanto para o pobre como para o rico, tanto para o branco como para o negro, tanto para o alto como para o baixo. Não interessa, é para todos nós.
É para toda a raça humana. Alguém tem que fazer uma escolha antes de ir para lá. Glória a Jesus. E se não se decidir e ficar em cima do muro caladinho e não confessar Jesus, o destino é o inferno. É a Bíblia quem diz. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quem está entendendo esta palavra? Então aqui eu mostrei para você a diferença do dia a dia cotidiano. A pobreza e a riqueza. O rico e o pobre. Em segundo lugar, que é o segundo tópico, quero lhe mostrar a diferença de lugares após a morte. Eu disse a você que enquanto tiver com vida, está tudo muito bom. Todo mundo pisa na mesma terra, sim ou não? Sim. Todo mundo tem a sua rotina de vida do dia a dia cotidiano, sim ou não? A diferença é quando morre. Meu Deus. Aleluia, Deus. Eita, meu Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Enquanto estamos aqui nessa terra, nós tem alguém para passar a mão na nossa cabeça. Não é? Aleluia, Deus. Temos uma voz sempre ao nosso favor. Glória a Deus. Mas após a morte, não tem pai, não tem mãe, não tem irmãos, não tem primo, não tem amigo, não tem ninguém que possa fazer alguma coisa. Glória a Deus. Na realidade, a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Está escrito no livro aos Hebreus, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Após a morte segue-se o juízo. Não tem mais volta, não tem mais arrependimento, não tem mais como voltar. O arrependimento é hoje, a decisão é agora, é enquanto tiver fôlego de vida, aproveitando a oportunidade e a chance que o Senhor nos dá. Observe a diferença de lugares após a morte. Lucas diz, capítulo 16, versículo 22 ao 26. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em atormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aqui mostra as duas diferenças. Um vai para o lado que Deus preparou para todo aquele que anda obedecendo a sua palavra. O outro que andava rejeitando, andava segundo o seu bel prazer, andava segundo a sua vontade da carne, andava realizando todos os desejos da carne, não queria obedecer a Deus, foi para o inferno. Agora é a diferença. E a coisa mais que chamou a atenção daquele rico é que na terra Lázaro precisava dele. Na terra Lázaro desejava comer as migalhas que caía da mesa dele. Na terra ele via Lázaro cheio de chagas, feridas, e os cães lambendo as suas chagas. Na terra Lázaro era um desprezado, rejeitado. E o texto, pelo que o texto nos mostra, nós podemos conjecturar que o rico devia ter nojo de Lázaro. Mas após a morte mudou o lugar. Agora quem está com a veste resplandecente é Lázaro. Quem está no lugar do bem bom é Lázaro. Quem está junto da fonte de água do rio da vida é Lázaro. Quem está ao lado de Abraão, que representa
todos aqueles que vivem na fé em Cristo Jesus é Lázaro. Quem está ouvindo as coisas divinas é Lázaro. Quem está no prazer das coisas que Deus reservou para os seus servos é Lázaro. E o rico? O rico estava indo para o inferno. O rico estava sendo atormentado. O rico estava passando pela primeira fase antes de chegar lá, a fase da sequidão. Aleluia, ele estava com a sede imensa e ele teve medo e pediu ajuda. Aleluia, Jesus. Oh, diga, irmão, seu irmão, assim, você já escolheu o lugar de ir, Você já escolheu. então você fique firme, Glória a Deus. porque após a morte não tem mais como voltar atrás. Deus, forte, Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Após a morte foram para lugares diferentes e queremos abordar os dois lugares individualmente. Eu já disse, primeiro, o rico foi para o Hades, versículo 22 e 23. Em segundo lugar, Lázaro, o mendigo, foi para o seio de Abraão, versículo 23 e o 24. Aqui estava a diferença daqueles que servem a Deus para os que não servem. Diga após a minha pessoa, como é bom servir a Deus sinceramente. Glória a Jesus. Glória. Você serve a Deus com sinceridade, porque após esta vida vai ter uma diferença. Aleluia, Glória a Deus. glória a Deus. Naquele dia, quem brinca com as coisas de Deus vai se arrepender, e vai ser tarde. Naquele dia, quem escuta a sã doutrina, quem escuta a palavra e deixa entrar no ouvido e sai no outro, vai se arrepender, mas vai ser tarde. Naquele dia, aqueles que fazem o que quer, não tem submissão a Deus e nem a sua palavra, pinta e borda, faz o que quer da vida, vai se arrepender, mas vai ser tarde. Seja ímpio ou seja crente ímpio, que diz que é, mas não é, que tem uma vida carnal, que tem uma vida desmantelada, que tem uma vida de todo jeito, que tem uma vida de iniquidade, que tem uma vida de pecado, mesmo dizendo que serve a Deus, mas a atitude mostra que não serve, vai se arrepender, mas vai ser tarde. Eu vim aqui nesta noite para te dizer, em alto e bom som, porque o Espírito está me conduzindo a isso. Lá no inferno tem ímpio, lá no inferno tem pastores, lá no inferno tem presbítero, lá no inferno tem evangelista, lá no inferno tem obreiro, lá no inferno tem pastora, lá no inferno tem bispo, lá no inferno tem apóstolo. Judas está lá, e fora os demais que já se conduziram porque não ouviram a voz de Deus para obedecer. Lá no inferno tem católico, lá no inferno tem Judas, lá no inferno tem tanta gente. Tem alguém que dizia que era católico, mas nunca foi na igreja, já morreu, também está lá. Lá no inferno tem juiz que não quis ouvir a voz de Deus. Lá no inferno tem promotor que não ouviu a voz de Deus. Lá no inferno tem deputado que não ouviu a voz de Deus. Lá no inferno tem presidente que não ouviu a voz de Deus. Lá no inferno, uracalamacé, aleluia. Lá no inferno tem auxiliar de trabalho. Lá no inferno tem macumbeiro. Lá no inferno tem feiticeiro. Lá no inferno tem lésbico, tem lesbianismo. Lá no inferno, pessoa que deixou ter uma vida lesbianismo não se arrependeu. Tem um sodomismo, quem nunca se arrependeu está lá. Lá no inferno tem tanta classe de pessoa, tanta gente que já veio para lá. Aqueles que dizem que não é, bate no peito, eu nunca vou ser crente, está lá. E aquele que disse que era, mas não cumpre a palavra, brinca com a palavra, também está lá. Ou seja, só vai escapar, só não está lá aqueles que seguem a Cristo, aqueles que seguem a Cristo, aqueles que seguem a Cristo, aqueles que seguem a Cristo. E os que estão com vida tem como se arrepender, e os que estão com vida tem como se aceitar a Cristo, e os que estão com vida tem como voltar atrás. Mas
se não se arrepender, apesar desses que eu citei que estão lá, político que rejeitaram a Deus, está lá, meu irmão, Uramacha caíram, até a justiça da terra, que rejeitaram a Deus, que não quiseram aceitar Jesus, morreram, está lá. Sim, é a Bíblia quem diz. É uma multidão de gente tão grande que desceram para lá, porque rejeitou a Deus. Todos pecadores que não reconhecem Jesus, nem como Senhor e nem como Salvador, é morrendo indo para lá, é morrendo indo para lá, é morrendo indo para lá. Estão descendo de fileira, estão descendo de cheia. O inferno é como um tumor, enquanto mais cresce não tem limite. Ele aceita qualquer classe de gente que não serve a Deus, que não temeram a Deus. Então eu vim aqui nesta noite para te dizer: arrependa-se. Você que tem uma vida de pecado, arrependa-se. Você que está dentro da igreja, mas está enganando o pastor, está enganando o bispo, está enganando a bispa, tem uma vida obscura, tem uma vida oculta, cheia de pecado, cheia de iniquidade. Você que anda dentro da igreja só dando trabalho, não está para trabalhar, mas sabe, já está só apenas dando trabalho. Arrependa-se nesta noite, ou se arrepende, ou o buraco negro do inferno te espera. Há uma necessidade de arrependimento. Arrependimento. Lá no inferno tem crente fofoqueiro, lá no inferno tem crente mentiroso, lá no inferno tem crente caloteiro, aleluia, passador de caranha. Lá no inferno tem tanta gente, irmãos. Naquele dia você vai se espantar. Pessoas que você pensa que está lá no céu e não vai estar, e pessoa que você pensa que não vai estar lá, mas vai estar, porque você não viu quando se arrependeu, você não viu quando não abandonou o pecado, você não viu quando pegou a cruz de cada dia e começou a seguir. Morreu e você não sabia, vai estar lá no céu. Aí aquele que você pensa porque está na igreja, mas já no escuro, nas escondidas, tem uma vida, uma rotina de pecado, você pensa que vai estar no céu e não vai estar, vai estar no inferno. Eu vim nesta noite para ser profeta, eu vim nesta noite para ser profeta da palavra. Recebe essa palavra, recebe essa palavra. Diz o apóstolo Paulo a Timóteo que esta palavra é digna de toda aceitação, e ela é apta para ensinar, é apta para repreender, é apta para exortar. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus está dizendo aqui nesta noite. Século e mais séculos se passam e as pessoas estão tentando negar o inferno. Século mais século, ano mais ano, tempo mais tempo, dia mais dia, mês mais meses, hora e mais horas se passam, e as pessoas estão querendo que os crentes se calem para não falar do inferno. Mas o crente que tem compromisso com Deus, a igreja que tem compromisso com Deus, pode estar no século 21, pode estar no 22, no 23, não interessa, meu irmão. Pode até chegar, meu irmão, tanto século para frente, 300, não sei. Mas eu quero te dizer uma coisa. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, estamos em 2000, pode chegar a 3000, mas a mensagem é a mesma, não muda nada. O céu existe e o inferno também, e está indo mais gente para o inferno do que para o céu. Meu Deus! Glória a Jesus! Que é isso, bispo? É, porque está escrito na palavra: muitos são chamados, pouco escolhidos. Aleluia! Glória a Deus! Porque para salvação Jesus morreu com os braços abertos. E como ele morreu com os braços abertos, indica: vinde todo mundo. Está chamando a todos. O braço está aberto para todos. Mas para chegar no céu, tem os pés. E ele morreu com um pé em cima do outro, indicando: se quer chegar lá, anda na linha. Glória a Jesus! Olha a forma, ó. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Glória a Pé Jesus! junto. Crente troncho não vai chegar lá. Aleluia, Deus! Aleluia! Desse jeito. Aleluia! Crente que brinca com as coisas de Deus não vai chegar lá. Aleluia, Deus!
Eu vim nesta noite aqui para te dizer que existem muitos filhos no inferno gritando pelos pais. E os pais na terra não escutam. Aleluia. Filhas rebeldes no inferno gritando pelas mães. Mas as mães não escutam. Mulheres gritando pelos seus maridos porque foram infiéis. Mas os maridos não ouvem. Maridos gritando pela esposa porque foram os infiéis. Mas a mulher na terra não escuta. Aleluia. Mas estão lá. Líderes religiosos gritando por Deus, mas Deus tapou os ouvidos, porque quando estava na terra, estava fazendo errado. Meu Deus. Vim nesta noite para você refletir na sua fé. Glória a Deus. Oh, Jesus. Glória a Deus. Mas também eu quero dizer que tem muito crente no céu. Mas também eu quero dizer que tem pastores no céu, bispo no céu, apóstolos no céu, obreiro no céu, diaconisa no céu, diácono no céu, auxiliar no céu, missionária, pastora no céu. Eu vim para te dizer que tem muitos crentes no céu. Por quê? Porque não brincaram de ser crente, levaram a palavra a sério, andaram na linha. Ai, decamais, checai, decalamassé. Eu vim também te dizer que existe juiz no céu, promotor no céu, deputado federal e deputado estadual. Era político, bispo, e daí vai comer Bíblia. A política está mostrando a luz da Bíblia. É só ler. Aleluia. Glória a Jesus. Era político, mas não se corromperam e tiveram uma vida com Deus. Pessoas que confessaram a Cristo e Cristo colocou eles lá. Aleluia. A questão é: qual é o caminho que você está trilhando? Você está trilhando o caminho do rico ou você está trilhando o caminho de Lázaro? Aleluia, Deus. Aleluia. Vou deixar a igreja adorar. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Glória. O inferno não foi feito por Deus para os seres humanos. O inferno foi criado por Deus para Satanás e os seus demônios, os anjos caídos, até essa parte de anjo que o diabo conseguiu trazer para a terra, porque enganou eles. Sim, o seu inferno foram feitos para ele, para aqueles demônios, anjos caídos, anjos rebeldes, que perderam a personalidade de anjo e adquiriram a de demônio. O inferno foram feitos para ele, mas o ser humano que traça o seu próprio caminho, que trilha o seu próprio livre-arbítrio, que rejeita Deus, rejeita a palavra de Deus, não aceita o que Cristo fez no Calvário pela vida dele e pela vida dela. A própria pessoa decide ir para lá. Meu Deus. A própria pessoa toma uma decisão de ir para lá. Quem está entendendo isso aqui? Glória a Jesus. Preferiram na terra ter uma vida de vício, uma vida presa, uma vida amarrada, uma vida arruinada no vício, mas não quis se libertar. Jesus veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e disse: todo poder foi dado a mim no céu e na terra. Deixou a palavra, o Espírito Santo aqui, com os dons espirituais na igreja, para usar a igreja, para libertar as pessoas. E tem pessoas que rejeitam a libertação e quer continuar nos vícios, mas quando morrer, não vai para o céu. Meu Deus. Porque rejeitou a Cristo, porque rejeitou o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aqui está a grande diferença. Quem sabe na terra o rico sorria, claro, debochava de Lázaro. Você é um mendigo, um Zé Ninguém. Mas Lázaro tinha compromisso com Deus. Glória a Jesus. O problema nunca está na pobreza. O problema está na decisão a ser tomada. Em terceiro lugar,
O terceiro tópico. O último pedido do rico após a morte. Aqui, Lucas 16, versículo 27 e 31. Versículo 27 ao 31. Diz assim o texto: E disse ele, aqui é o rico falando: Rogo-te, pois, ó pai, que eu mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de atormento. O que é que ele está dizendo aqui? Que Abraão enviasse alguém em sua casa. Aleluia, Deus. Aquele rico deixou de ter esse pedido com vida, e ele mesmo ser testemunha para os seus irmãos aqui na terra, enquanto ele estava com vida. Então ele quis que chegasse alguém para pregar o evangelho ou a palavra de Deus para os seus 5 irmãos. Mas o seu pedido não foi alcançado, porque ele resolveu pedir após a morte. Diga ao seu irmão assim: se arrependa antes Se arrependa antes de morrer. de morrer. Arrependimento é antes, Aleluia, Deus. não é depois, é antes. Rogo, eu clamo, eu peço que mande alguém na casa do meu pai, para evangelizar, servir de testemunho a meus 5 irmãos, que são piores do que eu, para que eles não venham também para este lugar de atormento. Aleluia, Deus. Esse aqui foi o seu último pedido. Seu último pedido foi lamentável, porque já era tarde demais. Aqui destacamos algumas verdades que precisa ser esclarecida. Primeiro, o rico após a morte no Hades estava em sã consciência. Versículo 27 e o 28. Presta bem atenção nisso. E disse-lhe: Rogo, pois, ó pai, que os mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que ele dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de atormento. Presta bem atenção. Alguém disse por aí que morreu, acabou tudo. A Bíblia mostra que não. O rico estava no inferno com sã consciência. Ele estava lá, mas estava lembrado da casa do pai. Ele estava no inferno, mas estava lembrado dos seus 5 irmãos. Isso indica que quem está lá sendo queimado pela chama do fogo está com a memória intacta. Ele lembra do que ele fez nessa terra, ele lembra do que ele praticou nessa terra, e ele lembra de todos os seus familiares nessa terra. E o desejo dele é se arrepender para sair de lá, porque o rico estava pedindo uma chance para sair. Ele queria que Abraão ressuscitasse ele, para de alguma forma ele servir como testemunho para os seus irmãos. Só que era tarde, não tinha ressurreição para ele. Aleluia, no momento não. Ele vai ser ressuscitado no juízo final, para ser condenado por Deus e ser lançado no lago de fogo ardente. Porque o inferno é uma coisa, o lago de fogo é outra coisa. Quem está no inferno está reservado, está aguardando o juízo final. E no juízo final, Deus vai ressuscitar. Vai ser a segunda ressurreição dos mortos, porque a primeira vai ser no arrebatamento da igreja. Todos aqueles que morreram em Cristo, obedecendo a Cristo, vai ser ressuscitado primeiro. Seu corpo será transformado, corpo mortal no corpo imortal, corpo corruptível no corpo incorruptível, e vai subir ao encontro de Cristo nos ares, para o tribunal de Cristo. A segunda ressurreição vai ser lá no juízo final. Todos aqueles que não quiseram Cristo, todos aqueles que rejeitaram o Calvário de Cristo, que não aceitaram Cristo morrer por eles, estão no inferno. E todos aqueles que ainda vão rejeitar após a morte, vai para lá também. Mas no juízo final, Deus vai ressuscitar, haverá a segunda ressurreição, para abrir os livros, livro das obras, livro da vida. Aleluia, o nome não vai estar escrito no livro da vida, e os seus feitos no livro das obras é só nas trevas, na mentira, em tanta coisa obscura. E vai se abrir os livros, Deus vai dar a sentença
sentença. Os anjos vão amarrar os pés e as mãos e vai ser lançado no lago de fogo. Diz a Bíblia em Apocalipse, do capítulo 19, 21 a 22. Você vai encontrar essa passagem dizendo que todos vai ser lançado num lago de fogo. O inferno vai ser lançado lá. Os falsos profetas vai ser lançado lá. A besta que emergiu do mar vai ser lançada lá. O anticristo vai ser lançado lá. E todos aqueles que não achar o seu nome escrito no livro da vida. Se o nome não está escrito, porque alguém não confessou. Aleluia, Deus. Se o nome não vai estar escrito, porque alguém aceitou de mentira. E a Bíblia diz que ali haverá a segunda morte. Não que morreu para sempre. A segunda morte ali, no grego, no original, vai viver para sempre na eternidade, no atormento. Mas nunca mais verá a Deus. Pois quem está no inferno ainda vai ver Deus. Para ser condenado pelo próprio Deus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. A língua vai confessar, mas não vai ter volta mais. Vai confessar para mostrar que Ele é soberano. Mas já vieram do inferno, não tem mais solução, não vai ter mais saída. Vai para o lago de enxofre com fogo ardente, queimar-se pelo resto da vida, porque andou desviando-se da verdade, andou desviando-se da palavra, andou desviando-se dos mandamentos, andou desviando-se dos princípios, pecou, mas não se arrependeu, caiu, mas não se levantou, foi embora da casa do pai, mas nunca mais voltou. Então vai estar lá, lançado naquele lugar. Por que Deus quer isso? Não! Por escolha própria, porque no seu livre-arbítrio escolheu o pior caminho. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu prego isso aqui com o meu coração abatido, porque o desejo de um pregador, o desejo de um líder de igreja é que todos sejam salvos. Aleluia, Deus. Mas a questão não está no líder. A questão está quando o líder fala, quem vai obedecer? Quem vai obedecer? O líder aqui que eu estou falando é quem Deus escolheu para pastorear o rebanho. Quem vai obedecer? Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Então ele estava com a sã consciência. Já pensou? Alguém naquele lugar de atormento e lembrando que os familiares dele, que não se arrepender, vai também para lá? Como fica ele querendo chegar aqui e dizer, não faça o que eu fiz, não tome a decisão que eu tomei, arrependam-se. Mas ele não pode, a voz está calada, está em silêncio, porque ele foi para o lugar de atormento, porque não se arrependeu das suas más obras, não se arrependeu de viver em trevas. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, meu Cristo. Toca nos corações para ver arrependimento nesta noite. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Glória a Jesus. Vigia, igreja. Vigia enquanto é tempo. Aleluia, Deus. Arrependam-se enquanto é tempo. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando enquanto é tempo. Porque dias vai chegar que não vai haver tempo de se arrepender. Aleluia. Meu Deus. E a pior classe que vai chegar no inferno, e até alguns já chegaram, é a classe que conheceu a verdade, mas preferiu andar na mentira. Meu Deus. É a classe que um dia confessou a Jesus, mas nunca Jesus reconheceu como discípulo, porque andaram
fora do padrão do que Deus queria. Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Preferir a fofoca, a mentira, a calúnia, a contenda, a intriga, a briga, a inveja. Glória a Jesus. Deus, aleluia. O Espírito Santo nesta noite, É forte, Deus, aleluia. Ele está nos chamando a atenção Aleluia, e está dizendo: volta ao arrependimento. Glória a Jesus. Glória a Deus. Você hoje pode até debochar desta mensagem. Você hoje pode até desacreditar desta mensagem. Mas vai chegar um dia que você vai querer acreditar, que você não vai mais querer debochar, mas vai ser tarde para a sua vida. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vai ser tarde para a sua vida. Aleluia. E você vai notar que não adianta mais fazer como aquele rico. Pede para alguém lá que ressuscite dos mortos. Glória a Deus. Aleluia. Consciência. Lembrando de tudo que praticou na terra, mas não podia mais fazer nada. Segundo ponto do terceiro tópico, a resposta de Abraão. Versículo 29. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, que ouçam-nos. Ele tem quem? Moisés e os profetas. Mas o rico não estava interessado que fosse Moisés e os profetas que evangelizasse ou pregasse a palavra para seus irmãos. O rico estava interessado se fosse ele. Porque qual foi a resposta dele? Versículo 30. E disse-lhe ele, o rico, né? Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Algum dos mortos quem, irmão? Diga assim: ele. Ele. Ele estava querendo ser perdoado. Ele estava querendo ser ressuscitado para ele e até os seus irmãos, para falar o lugar de atormento que ele chegou, para ganhar o irmão dele. Os irmãos dele, 5. Mas aí foi tarde demais. Foi o quê? Tarde demais. Terceiro ponto. Eu estou falando do seu pedido. Aleluia. Não, Abraão, mas que alguém ressuscite dos mortos. Nesta noite eu estou pregando para o povo que já ressuscitou dos mortos. Eu vou provar a você que eu não estou falando heresia. Glória a Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1. O texto diz que quando a gente conhecemos a Cristo, olha o que o texto diz. Aleluia. Só que aqui é uma palavra morto espiritual. Efésios 2:1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados, e que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos dos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eram por natureza filho da ira, como os outros também. Versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor, com o que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A vida passada nós era morto para Deus e vivo para o mundo. Na vida presente nós é morto para o mundo e vivo para Deus. Aleluia. Se é que o Espírito de Deus habita em você. Aleluia. Porque só quem está morto para o mundo e vivo para Deus é onde o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus, está fazendo morada. Glória a Jesus. Se ele não tiver, a pessoa ainda está morta, mesmo dentro da igreja.
Desse jeito. E eu não estou falando de batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. Aleluia. Eu estou falando que todo aquele que tem encontro com Cristo recebe o Espírito Santo. E aí o seu corpo, ele é vivificado espiritualmente. Essa parábola que mostra o rico que nunca se converteu para Deus, teve uma vida morta, uma vida inteira morta na presença de Deus, foi para o inferno. E Lázaro teve uma vida viva na presença de Deus, foi para o céu, para o seio de Abraão. Aleluia. Glória a Jesus. O pedido dele agora é tarde, porque ele não vai ser ressuscitado para vir até os pais ou até os seus irmãos. Aleluia, Deus. Agora eu peço que você preste atenção no quarto ponto do terceiro tópico: a necessidade dos vivos ouvir a igreja, que representa Abraão e os profetas. Os vivos quem? Os vivos na carne, mas morto para Deus. Vivo na carne e morto espiritualmente para Deus. A necessidade deles ouvirem a igreja, que representa Moisés e os profetas. A resposta de Abraão foi, versículo 31. Porém Abraão lhe disse: se não ouvirem Moisés e aos profetas, tão pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Que foi que Abraão quis dizer para ele? Não. Se eles quiserem ser salvos, eles vão ter que ouvir Moisés e os profetas. Porque se eles não acreditarem nem em Moisés e nem nos profetas, tão pouco vão acreditarão, ou tão pouco vão acreditar, se alguém ressuscitar dos mortos. Agora, quem representa Moisés e os profetas hoje? Diga assim: a igreja. A igreja. Diga assim: eu represento Moisés e os profetas. Moisés e os profetas. Então quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz através da igreja. Glória a Jesus. Aleluia. Eu nesta noite aqui estou representando Moisés e os profetas. Estou sendo atalaia de Deus. Estou sendo trombeta de Deus na terra. Estou anunciando o que Abraão disse: se eles não crerem nem em Moisés nem nos profetas, quanto mais se alguém ressuscitar dos mortos. Então eu estou representando o Evangelho de Cristo, pregando o Evangelho de Cristo, tanto para você que está me ouvindo, como para você que está nas redes sociais da igreja. Eu estou dizendo que Deus quer te salvar e não quer deixar você ir para o inferno. Mas você precisa, antes da sua partida para o outro mundo, se arrepender dos seus pecados. Glória a Jesus. Tanto os que estão dentro da igreja, como os que estão fora da igreja, se tiver uma vida de pecado, precisa se arrepender. Eu não estou generalizando, dizendo que todos que estão dentro da igreja estão tendo uma vida de pecado. Não! Porque a Bíblia diz que a igreja do Senhor é santa, irrepreensível e imaculada. Nela não tem mácula, não tem pecado. E o Espírito Santo santifica a igreja. Mas eu sei que no meio da igreja, no meio daqueles que vão subir para o céu, existem aqueles que estão brincando com as coisas de Deus. Então a mensagem para o ímpio é a mesma mensagem para você. Precisa se arrepender dos seus pecados. Glória a Jesus. Eita Jesus. Aleluia. Louvado seja Crente Deus. que namora escondido, que dá um jeitinho brasileiro para ter uma vida de ficar escondido, morrer sem se arrepender, vai para o inferno.
Desse jeito. Crente que gosta de brincar de mentir. Mente que parece um profissional. Está escrito em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Vai ficar fora do reino de Deus. Pode mentir, minha filha. Pode mentir, meu filho. Pode brincar de mentir. Minta, minta, minta. E termine no quinto dos infernos. Termine lá no fogo ardente. Porque você brincou com Deus, com as suas mentiras farrapadas. Crente que nas escondidas gosta de adulterar, se prostituir, ver pornografia. Continue, continue e continue. E pare lá no quinto dos infernos. Porque a mensagem do Espírito Santo é: arrependa-se enquanto há tempo. Aleluia. Arrependa-se enquanto há tempo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Crente viciado em pornografia, masturbação. De colocar os olhos grandes da mulher dos outros. Deus. O Espírito Santo está me dando e eu estou falando. Que não pode ver uma saia curta. Glória a Jesus. Aleluia. Crente fura olho. Você sabe o que é fura olho, né? Você não é criança. Gosta de brincar com a infidelidade. Aleluia. Gosta de trair as pessoas. Aleluia. De trair as confianças das pessoas. Você vai ser traído pelo diabo. Glória a Deus. Aleluia. Firme nesta noite Deus. um compromisso com Deus. Aleluia, Jesus. E você que está afastado da casa de Deus e tem oportunidade atrás de oportunidade, e você diz um não, chega, enche a boca para dizer um não, às vezes baixa a cabeça para não falar o não, mas a atitude já está dizendo não. Você vai para o inferno se não se arrepender. Deus. Forte Deus. Aleluia. Glória a Jesus. O inferno faz medo, bispo? O rico mostrou que faz. O rico mostrou que faz. É Deus. Eu sei que para ir para o céu não é só o crente que não precisa ter medo do inferno. Ele precisa ter temor a Deus e andar mediante a Deus. Mas é melhor ter medo de ir para o inferno e não praticar bobagem nessa terra do que perder o medo dele e sair praticando coisas que vai levar você para lá. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Concluindo. Glória a Jesus. Que palavra foi essa para um culto de celebração? É a palavra que Cristo colocou no meu coração. Glória a Deus. A parábola do rico e Lázaro nos faz refletir que devemos prestar bem atenção e o padrão de vida que estamos vivendo, pois após a morte segue-se o juízo e não há mais desculpa para voltar atrás. Hebreus capítulo 9 versículo 27 está escrito: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Pronto. Aleluia, Deus. Não tem mais o que fazer após a morte. É o juízo de Deus. Neste momento Deus está te dando mais uma chance, mais uma oportunidade para escolher um caminho diferente. A pergunta é: o que você escolhe? Céu ou inferno? Aleluia, Deus. Deus. Agora eu quero fazer um convite aqui nesta noite. Tem alguém aqui para Jesus? Aleluia. Todo mundo de pé, por favor. E toda a igreja na intercessão. Sem caminhar, sem conversar, sem olhar para a direita nem para a esquerda. Apenas na intercessão com Deus. Glória a
Tem alguém nesta noite aqui para Jesus? Deus te trouxe aqui para que você tome uma atitude. Aleluia, Deus. Porque o Senhor quer colocar você no céu. Mas para você ir para